Então, gente, estamos aqui com a Helena. A Helena é mais uma entrevistada ao meu convite. A Helena é uma grande amiga minha, que eu conheço há bastante tempo. E hoje ela está aqui para falar um pouco sobre a pesquisa dela que ela desenvolveu no mestrado. E agora no doutorado ela também desenvolve a mesma temática, mas num período temporal distinto. Mas hoje eu queria que você falasse especificamente mais sobre o seu mestrado, tá? Fica à vontade. Então, em primeiro lugar, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco, em breves palavras, e depois que você falasse sobre o seu tema, e é isso. Bom, eu sou Helena, historiadora, professora da rede municipal há 34 anos, mais ou menos, e fazer história era um grande sonho da minha vida, que eu tive a oportunidade de realizar em 2010, quando eu entrei para o EAD. Eu sou oriunda da educação à distância. E depois, no EAD, o meu TCC foi sobre o meu tema, sobre a alfândega do Rio de Janeiro. Por que alfândega e por que Rio de Janeiro? Dando aula por muitos anos no ensino fundamental, eu observei que não tinha material sobre o Rio de Janeiro. Não tinha pesquisa sobre o Rio de Janeiro, não tinha material sobre o Rio de Janeiro. Eu tinha que ensinar sobre o Rio de Janeiro, município e estado, e eu não tinha material. Eu tinha que estar pesquisando a cada aula, vendo livros, enfim. E isso sempre foi, para mim, um desafio, uma vontade muito grande de querer fazer história e pesquisar numa área que eu sabia que tinha uma carência muito grande. Sim, e o período colonial, realmente, ele é um pouco carente. E o período colonial foi ainda no EAD. Eu, a princípio, vou confessar, eu não queria fazer nada a respeito do período colonial. O meu grande interesse era república. Só que quando eu comecei a estudar a história do Brasil, eu me apaixonei pela história colonial e comecei a estudar a história colonial. E esse interesse exatamente por estudar alfândega, como mais ou menos também apareceu, e que você falasse também, propriamente dito, do seu trabalho em si no mestrado. Bom, quando eu estava para fazer o TCC, eu já tinha definido que eu queria estudar o Rio de Janeiro. E comecei a ver, vou estudar o que sobre o Rio de Janeiro? Aí me interessou demais os estudos, as leituras do Fernando Novaes, do professor Jucá, do professor Fragoso. Então eu comecei, a princípio, lendo esses historiadores e aí me interessei pela história econômica. E isso veio também, de certa forma, ao encontro do meu orientador do TCC, que estudava história econômica, e ele era também especialista em alfândega. Foi o primeiro a estudar alfândega no Rio de Janeiro. Então são trabalhos que acabam aparecendo à sombra um pouco da perspectiva do antigo sistema colonial. Sim, foi. Eu, a princípio, eu segui esta linha essa linha teórica, do antigo sistema colonial, e comecei no mestrado a observar que eu precisava ir um pouco antes. Descobri logo como é que funcionava a alfândega do Rio de Janeiro, logo no início da colonização. Procurar entender as temporalidades da alfândega. Eu acho que isso foi meu grande desafio. E aí eu quis estudar a alfândega no período da União Ibérica, no período filipino. Certo. E é curioso, Tendo acesso ao seu trabalho, eu conheço bastante o seu trabalho, desde a época que você começou a escrever, basicamente, a dissertação. Eu lembro que alguns pontos ficaram assim, bastante evidentes, de certa forma bastante interessantes, como, por exemplo, a disputa que é envolvida pelos grupos, já que durante o período colonial no século XVII, para poder ocupar a alfândega. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E a questão também, talvez aí, eu acho que o ponto mais sensível é a questão da dízima, enquanto uma forma tributária existente nesse período. Não sei nem se eu posso falar tributária, mas eu acredito que sim. Bom, vamos por partes, Primeiro, deixa eu falar o que é a alfândega, A alfândega é uma instituição que tributa o comércio. E o principal tributo cobrado pela alfândega é a dízima da alfândega, que é um imposto de 10% sobre as mercadorias que entravam
capitania do Rio de Janeiro. Em relação a esse período, né, nós temos aí uma grande discussão se era cobrada dízima, se não era cobrada dízima. Existia essa lacuna, né, e a minha interpretação para isso é que a dízima ela existia nesse período, ela não era cobrada sobre todas as mercadorias que estavam vindo de Portugal, elas estavam isentas disso. E nesse período, é porque quando falar de alfândega nesse período, envolve também falar sobre outras questões, né? Envolve a questão do próprio sistema, que nesse período o sistema colonial, ele não existia, né? Então você podia vir produtos de outras partes do mundo para a capitania do Rio de Janeiro. Existia um comércio também intenso com Buenos Aires, que também é bom destacar isso, e esses produtos eram tributados. Então, quando você fala da alfândega, você não pode falar de uma forma geral e sem falar nessas coisas que eu acho que são interessantes e necessárias para você entender. A partir do final do século XVI, existem já normas reais que estabelecem um certo controle sobre o comércio externo. E aí que começa realmente 1591, 1605, são os alvarás que cortam realmente quer dizer, não cortam, tentam cortar, porque depois contrabando, isso sempre existiu, né? Mas assim, procuram regular de uma forma mais intensa, exatamente, esse comércio. E a partir disso é que a gente pode pensar no início, no embrião do próprio sistema colonial. Certo. Bom, que vai realmente se efetivar no século XVIII. E essas temporalidades, não te cortando, peraí, essas temporalidades da alfândega que me interessavam, porque eu queria saber exatamente como é que estava essa instituição trabalhando, funcionando nesse período da União Ibérica. E fala também da disputa dos grupos que se envolvem. Sim, no Rio de Janeiro... Pelo controle da alfândega. No Rio de Janeiro você vai ter uma disputa bem grande sobre o controle da alfândega. Por quê? Uma instituição que é importante, de certa forma, pela arrecadação tributária, né? E também pelo contato que esses grupos faziam com outros grupos. Então você tem famílias no início a alfândega do Rio de Janeiro ela foi criada em 1566. Ela primeiro se localizou na Praia da Piaçaba, que hoje fica ali na altura mais ou menos ali da Santa Casa da Misericórdia, por ali, naquela região mais ou menos. E vários grupos disputavam os seus cargos, os seus ofícios, né? Então você tem principalmente o grupo do Salvador Correia de Sá e Benevides. Caramba, hein? Pois é, e o grupo que era um grupo contrário a ele, o grupo dos Maris, e houve uma intensa disputa e revezamento nesse período. Ora estava o grupo do Benevides, ora estava o grupo do Maris, assumindo as principais funções, principalmente a de maior relevância, que era a provedoria, que nessa época o provedor era também o juiz da alfândega. Que bom, tá ótimo. Eu queria que você também falasse um pouco sobre as suas fontes, Helena. E a dificuldade do que é trabalhar no 17, eu sei, né? Então, eu queria que você falasse um pouco como é que foi, aonde você pesquisou. Bom, as fontes realmente foram um grande problema, um grande desafio para mim, porque o século 17 ele é muito pobre de fontes em relação à alfândega. Então, foi um trabalho realmente muito minucioso, vamos dizer assim, e eu basicamente foram documentos do HU, documentos do Arquivo Nacional, da Biblioteca Nacional e, por uma grata surpresa minha, alguns documentos que estavam na Argentina, no Arquivo Nacional da Argentina, que foi uma surpresa, mas eu achei documentos lá e que foram documentos importantes para eu poder
entender essa dinâmica e o funcionamento da alfândega nesse período. Bom, o nosso tempo está chegando já, enfim, né, o tempo já está praticamente esgotando, né, de entrevista. Eu queria que você falasse, para finalizar, Helena, a relevância social do seu trabalho, o que você, assim, mais importante para os dias de hoje você pode ressaltar? Pode ser uma coisa breve, rápida, uma frase, fica à vontade. Eu acho que a principal relevância do meu trabalho é para a história do Rio de Janeiro. Existem pouquíssimos trabalhos para a história do Rio de Janeiro e eu acho que estudar a alfândega, estudar a economia colonial, estudar a fiscalidade colonial vai ser importante para que outros historiadores também. Eu estou apenas começando, apenas um pontapé inicial, que eu acho que ainda tem muita coisa aí pela frente, mas aí eu deixo para outras pessoas. É isso. Bom, Helena, muito obrigado. Foi um prazer imenso te receber Obrigada, aqui. Eu que agradeço. Então, bom, a gente vai deixar na descrição do vídeo todos os trabalhos, alguns trabalhos da Helena, a dissertação dela, algum artigo também importante e também o Lattes também, tá? Então, quero agradecer, muito obrigado. É isso aí.